Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? O link está na descrição e é um puta de um material que vai te ajudar muito aí a conduzir de forma profissional a sua lavoura. Francisco mandou aqui, ó, só mais uma pergunta. A Manchester plantada em 1 hectare, bem acompanhada, pode me gerar quantas toneladas? Vou plantar no tempo da chuva. Produtividade de melancia é sempre tabu falar, tá? Mas a média nacional ela tá na casa das 20 toneladas. Agora, se você conseguir conduzir uma lavoura bem conduzida aí, em um nível bem tecnificado, dando uma boa adubação, conseguindo manter a sua roça sadia e bem nutrida, a Manchester ela tem potencial aí para você bater até 75 toneladas aí. Já vi gente batendo roça de 75 até 80 toneladas na região de Teixeira de Freitas ali. A turma já bateu com a Manchester, tá? Então a gente tem que estar ligado com relação a isso aí. Depende muito das condições locais que você vai pegar aí. Então, faz o seguinte, não baliza nem por baixo nem por cima. Não fica imaginando que você vai tirar uma roça de 60 toneladas, mas também não precisa tirar uma roça de 20. Então, pega o número do meio aí, busca trabalhar aí na época de chuva com as 40, 45 toneladas aí. É uma meta bem atingível aí, especialmente se você estiver trabalhando com a Manchester mesmo aí, tá? Manchester é uma variedade aí que não tem nem o que falar, né, cara? A Manchester, trocentos anos que ela tá liderando o mercado aí, não é à toa. O ponto de atenção aí é o seguinte, tá? Eu, no seu lugar aí, eu iria de Liverpool, tá? Pelo seguinte, a Liverpool ela tem umas características aí em época de chuva que ela vai melhor do que a Manchester, tá? Porque a Manchester, embora seja uma puta de uma variedade, quando você pega chuva na florada da Manchester aí, você tende a ter problemas sérios com produtividade, tá? Então avalia bem se você vai de Manchester mesmo aí, em condição de chuva, tá, meu amigo? Então, tem a Liverpool aí que é muito parecida aí, em condição de chuva, a Liverpool dá pau na Manchester, tá bom? Uso de água. Após alguns dias curtidos no esterco bovino, é benéfico para as plantas? Uma técnica que eu tenho visto muitos produtores usarem aí, turma, principalmente depois dessa elevação dos custos de adubação aí. Eu não tenho a menor sombra de dúvida que quando você coloca um esterco para curtir na água ali, aquele esterco vai disponibilizar nutrientes na água e você vai adubar sua melancia, sua abóbora, independente de qual seja a sua cultura, tá? O que você tem que estar atento aí, os riscos você acaba ficando exposto também na utilização dessa técnica aí, tá? Eu já vi alguns problemas aí em algumas lavouras com bactérias, fungos, em função da utilização desse tipo de produto, tá? Mas eu não tenho a menor sombra de dúvida que funcionar, funciona, tá? Eu não sei só se vale a pena o risco. Eu não tô falando que não vale a pena. Tem que avaliar bem essas condições aí, tá, Josiel? Mas de fato aí, em épocas que a gente tem adubo aí na gaia do pau, igual tá aí agora, muitos produtores têm trabalhado com esse tipo de técnica aí. E até me perguntaram aí se uma fonte de fósforo aí, ó, na fertirrigação tá aí, ó. Isso aí é uma aplicação aí que eu tenho certeza absoluta que você disponibiliza fósforo aí. Aquele fósforo, ele dilui na água ali e acaba alimentando a planta ali sim, tá bom? A gente tem que estar atento aí com relação a essa questão de bactérias e fungos aí nessa água aí. Então, é só esse que é o detalhe que a gente tem que avaliar muito bem aí, mas eu não tô falando que funciona e quer dizer, não tô indiscriminando a utilização desse tipo de técnica, tá? Tem produtores aí que tiveram problema, mas tem outros produtores aí que conseguiram reduzir de forma até expressiva os custos com aquisição de adubo utilizando essa técnica aí, tá? E é um adubo bem mais barato aí sim. Tem uma melancia chamada Arriba, porém procurei o preço dela no Google. Tá mais de R$ 1.000 o milheiro. Você tem conhecimento sobre essa variedade aí? Se você comprou o material, nosso mapa aí, tem falando a respeito dela aí, tá bom, Matheus? A Arriba é uma variedade triploide aí da Agristar, tá? Da Top Seed Premium aí, tá? A Arriba é uma senhora variedade aí, tá, o Matheus? Só que é o seguinte, é o que você falou, ela é uma variedade triploide aí, e hoje o pacote da Arriba aí vai estar custando em torno aí de R$ 1.800 o milheiro, tá bom? 1.700 mais ou menos, né? Nessa faixa de preço, tá bom? E ela é uma melancia triploide, que ela dá melancia de um padrão de uns 10 até uns 12 quilos ali, só que melancia sem semente, tá bom, meu caro? É uma melancia premium aí também, tá? Bacana demais. Plantei alguns pés de melancia, fiz tudo certinho. Ficou top, bem vigoroso, ramas grossas, tinha bastante abelha, porém começou a produzir
Com mais de 50 dias, os frutos não cresceram muito. Alguma coisa teve de problema aí, tá, João Paulo? Não é normal não, começar a produzir com 50 dias aí, tá bem atrasado aí, principalmente se você tiver trabalhado aí com a variedade de ciclo mais curto aí. Você deve ter pegado condições de temperatura bem baixa aí, tá? Então, tem que avaliar bem aí o que pode ter acontecido, João Paulo. Só com as perguntas suas aqui, fica difícil de eu responder. Você tá falando que não sabe o que aconteceu, será que adubei demais? Olha só, acredito que não, tá, João Paulo? Por uma questão de excesso de adubação, não faz sentido isso aí não, tá? Pode ter acontecido algum outro problema aí. O que normalmente causa esse tipo de problema aí são baixas temperaturas, tá? Baixa temperatura para melancia é uma pipineira danada. Eu tava dando assistência para um rapaz do Paraguai essa semana, ele até me mandou mensagem aí. Ele me mandou foto lá de melancia com quase 60 dias, que ela não tinha dado nem um palmo de tamanho ainda. Aí tava pegando temperatura de 6 graus, velho. Melancia não aguenta isso não, não adianta. Não adianta a gente pirraçar, tá? Pegar uma temperatura dessa aí para melancia, abaixo de 10 graus, é piema mesmo, é problema na certa, tá bom? A Cleo Souza mandou uma pergunta para mim aqui, é o seguinte, ó. Qual a melhor época para o plantio de abóbora no norte de Minas para pegar bom preço? Vixe Maria. Cleo, isso aí é o seguinte, tá? Deixa eu tentar fazer um breve relato do que eu penso a respeito disso aí. A sua dúvida aí é com relação a preço, né? Preço é um negócio que se o produtor soubesse de verdade, todo produtor só plantava na época que ia dar preço, tá? Então, na verdade, isso aí é uma métrica que não funciona muito bem, tá? Então, é um pouco da loteria que a gente tem na agricultura. Não tem como a gente prever o preço que a gente vai pegar. Até porque a gente não sabe a quantidade de roça que tem plantada, porque o que determina preço é a oferta. Então, dificilmente a gente vai conseguir acertar isso aí. O que a gente pode fazer é o seguinte, Cleo. Tem algumas épocas do ano que é mais difícil de se produzir. E normalmente nessas épocas que é mais difícil de produzir, por ter menos produtores plantando e normalmente por ter uma oferta menor, normalmente esses preços tendem a ter um preço mais alto. Só que aí você tem que estar muito atenta, Cléo, pelo seguinte, normalmente também, o que acontece? Os custos dessa safra tendem a ser maiores, tá? Normalmente essa dificuldade que a gente tem aí para produzir em épocas de mais chuva aí é justamente em função disso. Como é mais difícil, a gente gasta mais defensivo. Normalmente a gente não consegue atingir os mesmos níveis de produtividade quando a gente planta em épocas ideais de plantio. Então a gente tem que estar muito atento aí, tá? Mas de maneira geral, a sua pergunta é sobre qual época que você pode plantar. Aqui no norte de Minas, principalmente se você estiver trabalhando com roças menores aí, você pode plantar praticamente o ano inteiro aí, tá? Você tem que estar atento nessas épocas de chuva com distúrbios fisiológicos aí, como por exemplo aí a podridão dos frutos no caso da abóbora, né? Então o que acontece? Essa podridão, ela tende a ser um pouco mais elevada em épocas de muita chuva. Então, você está exposto a esse tipo de risco aí também. Então, todos esses detalhes precisam ser avaliados aí, tá, Cleo? Então, de maneira geral, você pode plantar praticamente qualquer época, mas nessas épocas aí de chuva, você tem um risco mais alto aí. Em contrapartida também, se você conseguir produzir bem, a chance de você pegar um preço melhor no mercado ela é mais alta, tá bom? Algumas melancias tortas pode ser falta de fósforo? Renato, boa sua pergunta, tá? Olha só, o fósforo ele é um macronutriente aí que ele tem um papel muito importante no desenvolvimento de toda a planta ali, na verdade. O que acontece? Se você tem uma quantidade baixa de fósforo ali, muitas das vezes pode ser que você não consiga desenvolver um sistema radicular bem desenvolvido, tanto do fósforo quanto do cálcio. E aí o que acontece? Se você não tem um sistema radicular que ele está bem desenvolvido, normalmente o que acontece? A planta não consegue absorver de forma, no máximo do potencial dela ali, todos os outros nutrientes, tanto macronutrientes quanto micronutrientes. Então, o fósforo ele é muito importante para a gente, tanto o fósforo quanto o cálcio, eles são muito importantes para a gente conseguir ter uma planta com um bom desenvolvimento radicular, tá? Então, esse que é o detalhe aí. Como você perguntou a respeito dos frutos tortos, o que acontece, Renato? Normalmente aí, quando a gente tem solos com deficiência de cálcio e até deficiência de boro, normalmente é muito comum acontecer esse tipo de distúrbio aí. Aí é mais comum a gente ver quando a gente tem esses problemas nutricionais aí
da deficiência de cálcio e de boro, é quando a gente mais vê a presença desses frutos tortos na lavoura, tá bom? Ed Carlos, boa noite, chefe. Passa a forma. Asa de barata com antena de grilo aí. Ah, Ed Carlos gosta dessas brincadeiras que eu faço aí, né, Ed Carlos? Esse negócio da asa de barata com perna de grilo aí é o seguinte, cara. Roças hoje, cara, a verdade é que o custo tem ficado cada vez mais alto, tá, Ed Carlos? Então a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não fugir da técnica, tá? Porque o que acontece? Às vezes a gente quer... Como que eu vou contextualizar isso? Na verdade, não é nenhuma pergunta, é uma exclamação que vale a pena a gente bater um papo a respeito disso aqui um pouquinho, tá, Ed Carlos? O que acontece? Com custos cada vez mais altos na lavoura, é muito comum a gente pegar e tentar reduzir custo onde que não dá para reduzir. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai topar conduzir esses manejos mais alternativos, tá? Não tô falando que não funciona, tá, o Ed Carlos? O que acontece? Esses manejos mais alternativos, você trabalhar aí, por exemplo, com... Normalmente, esses produtos que o pessoal trabalha aí, em roça orgânica, às vezes até no quintal do fundo de casa ali, funciona muito bem quando você trabalha com a roça pequenininha. Se você for conduzir uma lavoura maior, a utilização desses produtos alternativos aí, esses produtos sem ter uma eficiência comprovada tecnicamente, expõe a gente a um risco elevado demais, tá? Então, imagino que a gente tem que estar muito atento com relação a isso aí, tá, Ed Carlos? Pra gente não ficar se expondo ao risco aí de perder uma lavoura aí com custos tão altos, né, cara? Um pacote de MAP hoje tá custando R$300, né, cara? Então, tá tudo muito caro e não tá dando espaço para o agricultor falhar mais, né? Porque a gente toma um prejuízo grande numa lavoura aí, pode literalmente jogar a gente para escanteio aí e levar um tempão para a gente conseguir se reorganizar e conseguir plantar de novo. Então a gente tem que estar atento com relação a esses manejos aí para a gente não buscar fazer economia onde que não dá para fazer economia, não se expor a riscos elevados demais aí. Mas bacana, viu, Ed Carlos? Prazeraço ter a presença sua aqui, meu caro. Muitíssimo obrigado mesmo. Turma, deixa o like pra nós aí que não custa nada, tá bom? Qual o melhor time pra fazer aplicação de aminoácidos? Ô, Emanuel, pergunta boa, tá, cara? Olha só, pra gente que trabalha com melancia, se você estiver buscando alta produtividade ali, inclusive até no material nosso aí, o mapa, no programa avançado lá, ele tem bem discriminado, detalhadinho ali, a aplicação dos aminoácidos, tá? Aminoácido, ele contribui bastante aí pro desenvolvimento da planta aí, só que você tem que estar ligado, cara. Essa aplicação de aminoácido, trabalhar com bioestimuladores, condicionadores de solo, são todos produtos ali que são muito bons e realmente funcionam. Só que esses produtos, você tem que estar ligado com o seguinte, Emanuel, é depois que você já cuidou, você já fez o dever de casa, você está fazendo uma boa nutrição, você tem um bom programa fitossanitário para você garantir que a lavoura está 100%. Então, aí sim, isso aí é um ajuste fino ali do aerofólio do carro de corrida, entendeu? Para você atingir de verdade altas produtividades. Mas você comprar, por exemplo, um aminoácido e fazer uma aplicação na planta de um aminoácido, sendo que você não está nem fazendo uma adubação de base bem feita, não faz o menor sentido, tá, Emanuel? Então a gente tem que entender essa parte de prioridades aí. Mas no programa nosso mapa lá, depois você confere ele direitinho lá. No programa avançado tem detalhadinho a utilização de todos esses produtos aí. Tanto dos bioestimuladores, a parte de adubação, de adubação foliar, tanto para micro e macronutrientes. Então, um programa bem detalhado mesmo aí para quem está buscando altas produtividades. Então, desde o início do período de germinação até na fase de colheita ali, a gente está sempre trabalhando com esses produtos aí, sempre de maneira combinada, tá, Emanuel? Roça não é brincadeira, tem que ser levada a sério. Para quem está procurando conduzir roça em nível profissional na cultura da melancia, tem o nosso curso aí. Lá não tem nada de antena de barata com perna de grilo não, hein? Já tô avisando, o negócio nosso aqui é sério e é profissional. Larga essa turma aí da antena de grilo, perna de barata, sei lá que diabo que é isso, e vamos conduzir o negócio de forma séria. Estamos à disposição aí. Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? Entra lá, o link está na descrição. É um puta de um material que vai te ajudar muito aí a conduzir de forma profissional a sua lavoura.